Olá pessoal, meu nome é Ricardo, eu sou professor aqui no curso Estratégia e na videoaula de hoje nós vamos tratar a respeito dos princípios do direito eleitoral. Inicialmente nós vamos tecer algumas orientações e algumas distinções entre princípios e regras para que a gente compreenda o que são os princípios do direito e os princípios do direito eleitoral e na sequência nós vamos adentrar com o tratamento do princípio da anterioridade eleitoral ou o princípio da anualidade, que é, sem sombra de dúvidas, o princípio mais importante do direito eleitoral. Ok? Vamos lá então, pessoal. Inicialmente, as normas jurídicas elas podem se revelar tanto por regras jurídicas como por princípios. Então vocês notem, pessoal, nós trouxemos aqui bem destacado isso para que a gente vá tendo uma ideia de onde que se acomodam os princípios de uma forma geral. A gente ainda não entrou propriamente nos princípios eleitorais. Essa regra, essa ideia aqui, vale para todos os ramos do poder, todos os ramos do direito, ok? Assim nós temos como gênero normas jurídicas. Essas normas jurídicas, elas podem se revelar por regras, que é a grande parte da legislação. Essas regras são aquelas regras gerais e abstratas que prevêem uma norma de conduta. E as normas jurídicas podem se revelar também por princípios. Notem que, ao contrário da concepção que se tinha anteriormente de que os princípios eles tinham um caráter introdutório, um caráter orientativo, interpretativo dentro do direito, atualmente os princípios eles são vistos com uma importância significativa. E eles possuem também, por serem normas jurídicas, isso aqui é importante, eles possuem normatividade. O que significa dizer isso? Que os princípios eles podem ser utilizados de fundamento para uma decisão judicial. Uma vez se dizia que a fundamentação de uma decisão judicial pressupunha a indicação de regras jurídicas. De fato, a maioria das decisões judiciais são calcadas em regras jurídicas. Contudo, atualmente nós podemos afirmar também que é possível termos uma decisão baseada em princípios. Naturalmente, as sentenças judiciais, de uma forma geral, a aplicação de uma regra de direito, ela acaba tendo tanto fundamento em regra como fundamento em princípios. Então, os dois aqui, eles atuam juntos. É importante para nós, antes de nós adentrarmos no estudo efetivamente dos princípios do direito eleitoral, que nós façamos um quadro que nós trouxemos lá nas nossas aulas em PDF, e nós vamos analisar ele aqui com calma, a distinção entre regras e princípio. Isso será importante porque com essa análise comparativa nós podemos distinguir um e outro, ok? Vamos em frente. Regras e princípios. As regras, elas caracterizam por ser mandados de determinação, ao passo que os princípios caracterizam-se por serem mandados de otimização. O que significa isso? Significa dizer que as regras, elas determinam uma conduta. Ou seja, se a situação em concreto se amoldar à regra, ela determina que a conduta seja feita de tal forma ou de tal forma, se ela é lícita ou se ela é ilícita. Já em relação aos princípios, nós temos mandados de otimização. Qual é a ideia? Diante de um caso concreto, um princípio ele poderá ser mais ou menos aplicável, ele deverá ser otimizado, ele deverá ser adaptado para aquele caso concreto. Vou colocar essa palavra, que a palavra adaptado aqui, ela fica bastante didática. Adaptado para o caso concreto. Já as regras, elas vão determinar uma conduta, ao passo que um princípio ele vai ser adaptado àquela situação, para ver se ele se aplica em mais ou menos, em um grau maior ou menor, conforme nós vamos ver
mais adiante. Além disso, as regras, por elas se caracterizarem por esse caráter de determinação, elas são aplicadas por subsunção. Ou seja, você vai, diante de um caso concreto, você vai ver se a regra se aplica ou não se aplica. Aqui nós temos uma subsunção, ou seja, a acomodação da regra perante um caso concreto. Já em relação aos princípios, nós temos uma ponderação. Nós vimos ali que os princípios eles são adaptados. E essa adaptação dos princípios ao caso concreto se dá por intermédio da ponderação de interesses. Ok? Nós, de fato, estamos aprofundando um pouco mais o assunto, mas isso é muito importante porque é uma tendência atualmente no mundo do direito. E, certamente, isso pode vir a refletir numa prova de direito eleitoral. E, além disso, compreender a importância, compreender o significado dos princípios é fundamental para, muitas vezes, nós podermos raciocinar alguns institutos ou algumas regras de direito eleitoral. Continuando, as regras elas aplicam-se pela técnica do tudo ou nada. Olha, pessoal, se é por subsunção, ou ela se aplica ao caso concreto, ou ela não se aplica, Ou seja, ou é tudo, ou é nada, não é mesmo? Já em relação aos princípios, nós temos a técnica do mais ou menos. Notem que nós falamos que há uma regra de ponderação, há uma adaptação, uma otimização daquele determinado princípio para o caso concreto. Portanto, esse princípio ele poderá ser mais aplicado ou menos aplicado no caso concreto. Nós poderemos ter numa situação concreta um conflito entre dois princípios e nós vamos decidir qual deles será mais e qual deles será menos aplicável. Por exemplo, nós temos o confronto muitas vezes do princípio da publicidade com o princípio da intimidade, né? Com o princípio da liberdade com o princípio da intimidade. Um poderá ser mais ou menos aplicável, um poderá implicar na restrição do outro. Vamos em frente. Além disso, as regras, elas buscam fundamento nos princípios. Muitas das regras são criadas porque elas se pautam a partir de algum princípio. Elas analisam um princípio e vêm e são constituídas em forma de regras. Já em relação aos princípios, nós temos o inverso. A doutrina afirma que os princípios constituem a ratio das regras, ou seja, que os princípios eles orientam as regras. Pode ver que há uma correlação bem direta entre as regras buscarem fundamento nos princípios e os princípios fundamentarem as regras, ok? Vamos em frente. Além disso, as regras elas possuem reduzido grau de abstração. O que significa isso dizer? Nós sabemos que todas as normas jurídicas, o que confere normatividade a uma regra é justamente o fato dela ser geral e abstrata, ela ser vinculativa e ela ser geral e abstrata. Só que, comparando as regras com os princípios, nós temos que as regras possuem um reduzido grau de abstração. Aqui nós colocamos, inclusive, de indeterminabilidade. Por quê? Porque ela tem que ser fechadinha. Ela tem que ser uma regra de forma que você analise aquela regra, que você leia aquela regra, compreenda ela e conclua que ela se aplica ou não se aplica, que ela se subsume ao caso concreto ou que ela não se subsume àquele caso concreto. Por outro lado, os princípios, eles possuem elevado grau de abstração e de indeterminabilidade, ou seja, há uma variabilidade de interpretação, há uma possibilidade maior de adaptação dos princípios ao caso concreto. Por fim, nós temos que as regras são de aplicação direta e imediata, ao passo que os princípios dependem de interpretação, dependem dessa acomodação no caso concreto, ok? Com isso, nós temos aqui um panorama geral relativo aos princípios. Pessoal, atente-se para o seguinte, isso provavelmente não vai ter numa prova de direito eleitoral cobrando de você expressamente qual é a diferença de um princípio para uma regra. Isso possivelmente, se for cobrado num concurso público, vai vir lá na prova de direito constitucional.
mas essa distinção que nós fizemos, ela permite que a gente compreenda o que são os princípios e qual que é a importância dos princípios no direito de uma forma geral e para nós aqui importa no direito eleitoral. Eles, na nossa disciplina, evidentemente. Dessa forma, com essa tabela que nós criamos, vocês podem ter uma ideia mais correta, uma ideia mais firme, inclusive uma eventual questão dissertativa ou uma questão um pouco mais aprofundada da importância de um princípio para o mundo do direito e também aqui para nós, para o mundo do direito eleitoral. Feita essa breve análise, essa breve distinção entre regras e princípios, agora nós vamos iniciar a tratativa dos princípios do direito eleitoral. Voltemos aos slides. Em relação aos princípios que podem ser aplicados aqui ao direito eleitoral, nós temos 3 espécies de princípios. Primeiro, os princípios eleitorais em espécie. Nós temos também os princípios processuais civis que são aplicáveis ao direito eleitoral. Primeiro os princípios em espécie, depois os princípios processuais. E temos ainda uma terceira categoria de princípios que são eventualmente aplicáveis na seara eleitoral. Para nós aqui, por que eu trouxe isso? Nós trouxemos isso para justificar que hoje, dada a importância que tem se conferido aos princípios, nós temos uma gama muito grande de princípios. Além disso, cada doutrinador, como é uma matéria muitas vezes que ela não está, o princípio ele não necessariamente está explícito no ordenamento jurídico, nós temos princípios que eles são criados pelos entendimentos doutrinários, eles são consubstanciados nos julgamentos judiciais. Então, os princípios hoje são vários e eu não tenho como trazer aqui para vocês, numa aula, numa videoaula, analisar todos os princípios. Se nós listarmos todos eles, nós passaremos aqui muitas horas tratando de princípios e provavelmente, com certeza, nós não trataremos de todos. Desse modo, o que nós fizemos? Nós procuramos elencar dentro de toda a disciplina do direito eleitoral os princípios que são mais relevantes para nós. E é o que nós vamos fazer aqui. Nós analisaremos apenas os princípios que são mais importantes. Isso não significa dizer que esses princípios aqui, essa lista de princípios aqui embaixo, seja apenas essa. Esses são os principais. Nós entendemos que dos materiais que nós consultamos, da produção dos nossos PDF, esses sejam os principais princípios de direito eleitoral. Contudo, tem vários outros. Muitos deles serão estudados, inclusive, quando do tratamento da matéria em específico. Quando nós formos, por exemplo, tratar lá das ações eleitorais, dos recursos eleitorais, nós vamos ver o princípio da devolutividade dos recursos eleitorais. Ou, por exemplo, o princípio da irrecorribilidade das decisões eleitorais. São princípios que são mais específicos, que é melhor a gente tratar eles nas respectivas matérias. Aqui nós destacamos os princípios que nós julgamos os mais importantes. Inicialmente, nós vamos tratar do princípio da anualidade. O princípio da anualidade, que também é conhecido como o princípio da anterioridade eleitoral, ele é certamente o princípio fundamental do direito eleitoral. Isso por quê? Porque ele tem previsão expressa na Constituição, ele vem lá no artigo 16 da Constituição expressamente declinado, e, além disso, ele é um princípio que ele subsidia toda a aplicabilidade da legislação eleitoral. Não há como você aplicar a legislação eleitoral sem você pensar no princípio da anualidade, ok? Vamos começar. Princípio da anualidade. Como eu disse a vocês, ele vem expresso na Constituição. Nesse contexto, artigo 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano da data da sua vigência. Ok, primeira coisa, destacando já para vocês aqui, nós destacamos o não. Notem que esse princípio, ele será aplicado apenas quando houver alteração do processo eleitoral. Então, já memorizem a literalidade, nós vamos aprofundar isso adiante, mas por hora tenham em mente que somente se aplica o princípio da anualidade à legislação que alterar o processo eleitoral.
Em sequência, o vigor da lei será na data da publicação. Então, já vou anotar aqui em cima que o vigor ocorre com a publicação. Nós veremos o que é isso. Não se aplicando, notem que nós destacamos, não se aplicando a eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência. Ou seja, a aplicação será diferida, será postergada, será prolongada por prazo de um ano. Então, aqui a aplicação. Dessa forma, nós já podemos notar que o princípio da anualidade, ele traz uma diferenciação entre a vigência e a eficácia. Nós não falamos de eficácia, mas vocês vão ver que quando se fala em aplicação, se remete à ideia de eficácia. Vejamos. Vigência. O que significa a vigência? A vigência é quando a norma tem existência. O que é a vigência? É a lei formalmente válida. A lei, quando ela é publicada, ela adquire vigência. No dia seguinte à publicação, a norma está vigente em nosso ordenamento jurídico. Contudo, aqui, a vigência ela é distinguida da eficácia, ela é distinguida da aplicação. Embora existente, a norma não é aplicável. Memorizem isso. Aqui, para o princípio eleitoral, nós temos que embora existente, não será aplicável. E por quanto tempo ela não será aplicável? Pelo prazo de até um ano da data da sua vigência. Portanto, a eficácia remete à aptidão para produzir efeitos que lhes são próprios, ou seja, a aplicabilidade e a exigibilidade no caso concreto. Além disso, em relação ao princípio da anualidade, é muito importante destacar que se trata de uma cláusula pétrea. Aqui, pessoal, é o seguinte, os direitos políticos, eles constituem direitos fundamentais de primeira dimensão. Isso é estudado lá em direito constitucional. E o princípio da anualidade, ele é, na verdade, uma garantia conferida às pessoas que estão envolvidas no processo eleitoral de que elas tenham segurança. Ou seja, qual que é a ideia? A lei eleitoral, ela é publicada. Contudo, a gente posterga a sua aplicação pelo prazo de um ano, de forma a conferir uma garantia para que as pessoas possam se adaptar às alterações trazidas pela legislação eleitoral, de forma que isso não prejudique o eventual candidato quando ele vai pleitear um cargo político com uma mudança que ocorra ali às vésperas do pleito eleitoral e que possa prejudicá-lo diretamente. Dessa forma, fixa-se esse prazo, para que entende-se que nesse prazo de um ano é possível que o partido político ele se prepare, se organize, o candidato se adapte às novas regras previstas na legislação eleitoral. Em face disso, o STF entendeu que o princípio da anualidade é uma garantia fundamental e, em sendo uma garantia fundamental, ele está protegido pela cláusula pétrea. Ele está lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Vejamos lá, pessoal. Portanto, o princípio da anualidade, ele é uma cláusula pétrea que vem prevista lá no artigo 60, parágrafo 4º. Na sequência, eu quero tratar a respeito de uma possível pegadinha em prova que diz respeito à questão de um ano e um dia após. Nós vimos ali que, embora existente, a norma que alterar o processo eleitoral não será aplicado até um ano da data da sua vigência. Por que nós falamos em um ano e um dia após? Vejamos aqui a questão da Lei 12.891 de 2013. Essa lei, ela foi publicada no dia 11/12 de 2013, ou seja, foi a data na qual ela adquiriu o vigor, ok? Ela passou a vigorar. Contudo, nós sabemos que, por se tratar de uma norma que alterou o processo eleitoral,
ela trata de processo eleitoral, ela, entre outras coisas, eleitoral, ela deverá observar o princípio da anualidade. Em razão disso, eu pergunto para vocês, quando que essa norma será aplicável? Ela será aplicável em 11/12 de 2013. Ela será aplicável em 12/12 de 2013. Note que no dia 11/12 de 2013 é exatamente um ano. Mas aqui nós temos que ter ideia que ela não se aplica em um ano, ou seja, ela somente vai poder ser aplicada no dia seguinte ao transcurso desse prazo de um ano. Portanto, pessoal, a Lei 12.891 de 2013, ela não se aplica em 12/12, perdão, aqui eu coloquei só para corrigir aqui, eu coloquei 11/12 de 2013, é 14, né? Portanto, ela não vai se aplicar em 11/12 de 2014, mas sim no dia 12/12 de 2014. É importante que você saiba isso por uma eventual questão um pouco mais aprofundada, naturalmente, que ela traga o prazo ela traga o dia de publicação dessa lei para você possa afirmar a partir de quando ela produzirá seus efeitos. Aí você tem que lembrar que é no prazo de um ano e um dia após. Perfeito? Vamos em frente. Outro aspecto importante, outra implicação decorrente do princípio da anualidade é a ultraatividade, a possibilidade de ultraatividade da lei eleitoral. Vale dizer, embora revogada, a lei eleitoral poderá ser aplicada até a eficácia, ou seja, a lei revogada vai ser aplicada até a eficácia da lei alteradora. O que nós estamos dizendo aqui? Nós vimos que a Lei 12.891/2013, ela alterou a legislação eleitoral, aqui, que é foi no dia 11/12 de 2013. Contudo, nós sabemos que no transcurso aqui de um ano, correto? Ela terá que, aqui é o prazo desse um ano, ela não será aplicável. O que significa dizer? Essa lei, quando ela é publicada, quando ela entra em vigor, ela vai revogar uma legislação, anterior, ela altera dispositivos da lei, ela alterou, por exemplo, alguns dispositivos da lei das eleições. Só que, embora ela tenha alterado, ela só vai poder ser aplicada aqui, ó. Antes de decorrido o prazo de um ano, ela não vai poder ser aplicado. Desse modo, nesse período de um ano aqui, nós teremos a situação de aplicação de lei revogada. Por quê? Porque, embora tenha sido publicada, a lei que alterou o processo eleitoral, ela precisa de um prazo de um ano. E por isso nós falamos que é uma ultraatividade da lei eleitoral. Ou seja, embora revogada, ela continua a ter eficácia até que haja a produção de efeitos da lei alteradora. Ok? Parece difícil, mas é muito simples. Basta você lembrar da questão do prazo. Vamos em frente. Processo eleitoral. Lembra que nós dissemos no início ali que a lei, o princípio da anualidade, ele somente será aplicável às normas que alterarem o processo eleitoral. Dessa forma, é importante que nós saibamos o que é processo eleitoral.
Na legislação, nós não temos nenhuma delimitação do que seja processo eleitoral. Do mesmo modo, nós não temos na Constituição, não temos na legislação infraconstitucional, contudo, nós temos que saber delimitar quando é um ou quando é outro. Quando que vai aplicar o princípio da anualidade, quando nós estamos diante de uma lei que é de processo eleitoral, quando nós estamos diante de uma lei que não é de processo eleitoral. Em face disso, nós temos que aplicar o entendimento da doutrina e para concurso público, principalmente o entendimento da jurisprudência. O que vai dizer a jurisprudência? A jurisprudência vai dizer o seguinte, que processo eleitoral é tudo que disser respeito às eleições. Tudo que disser respeito às eleições. Então, vamos lá, pessoal, vejamos. Corresponde o processo eleitoral à sucessão, desenvolvimento e evolução do fenômeno eleitoral, em suas diversas fases. Por exemplo, são atos que envolvem o processo eleitoral. O registro de candidaturas, propaganda política, eleições, apuração do resultado, diplomação, entre outros. Ou seja, processo eleitoral envolve, nós podemos dizer assim de forma didática, que é o fazer acontecer das eleições. É tudo que conduz à escolha dos nossos representantes políticos. Correto? Vejamos aqui embaixo um quadro que nós montamos com exemplos de hipóteses que observam anualidade, porque envolve processo eleitoral, e hipóteses que não observam a anualidade. Fica bem claro. Primeiro, alteração nas regras relativas à propaganda. Naturalmente, altera o processo eleitoral, ok? Então, tem que observar o princípio da anualidade. A alteração das condições de elegibilidade, notem, vai determinar se o sujeito pode ou não pode se candidatar a cargos político-eletivos. Também observa o princípio da anualidade. A alteração dos prazos para registro das candidaturas, imagine só a implicação que isso daqui daria se nós alterássemos o prazo do registro de candidatura às vésperas ou no período eleitoral. Por outro lado, não observam o princípio da anualidade, a tipificação de um crime eleitoral. Notem que isso, embora possa implicar indiretamente em relação a determinado candidato, ela não traz uma alteração no processo eleitoral em si. Regras na prestação de contas. Todos os partidos têm que prestar conta, de uma forma ou de outra. Também não observariam o princípio da anualidade. Não implica no resultado das eleições, não traz uma surpresa no processo eleitoral. A alteração das normas processuais de trâmite das ações eleitorais. Notem que também não está afeto à questão do princípio da anualidade. Aqui, pessoal, em relação à questão das ações eleitorais, é muito importante que nós façamos uma distinção. Uma coisa é se falar em processo eleitoral, outra coisa é se falar em processo jurisdicional eleitoral. As ações eleitorais, elas não envolvem necessariamente o processo eleitoral, mas sim podem trazer implicações para o processo eleitoral. Mas elas tratam de processos jurisdicionais, tratam de ações judiciais que tramitam perante o Poder Judiciário. Nós devemos sempre ter em mente que a Justiça Eleitoral ela não trata apenas do julgamento de processo, julgamento de lides, de conflitos de interesse, mas sim do fazer acontecer as eleições, de todos esses atos ordenados com vista à eleição dos nossos representantes políticos, ok? Vejamos no slide que nós vamos aprofundar um pouco essa distinção de processo eleitoral e processo jurisdicional eleitoral. Vamos em frente. Processo eleitoral. O processo eleitoral, ele remete à sucessão de atos com vistas à escolha dos representantes. É aquilo que nós vimos. Esse é o conceito mais simples de processo eleitoral. Já o processo jurisdicional eleitoral são as próprias ações eleitorais, que são submetidas a julgamento perante as instâncias eleitorais, perante os juízes, as juntas, perante os TREs ou perante o TSE, em razão da existência de conflito de interesses. Exemplo de processo eleitoral. Nós temos aqui
registro de candidaturas, nós já vimos de atos que envolvem o processo eleitoral, propaganda, diplomação, conforme os exemplos anteriores. De ações nós temos aqui a AIME, que é ação de impugnação ao mandato eletivo, ou a AIGE, que é ação de impugnação judicial eleitoral. São processos jurisdicionais. Desse modo nós teremos o seguinte, pessoal, podemos concluir que as alterações do processo eleitoral observam o princípio da anualidade, já as alterações do processo jurisdicional eleitoral não precisam observar o princípio da anualidade. E com isso, pessoal, nós já vamos chegando ao final dessa videoaula. Na próxima videoaula, que eu sugiro a vocês que vocês estudem na sequência desta, nós continuaremos a tratar de alguns assuntos específicos do princípio da anualidade. Nós vamos tratar de duas discussões fundamentais na jurisprudência eleitoral a respeito da aplicação desse princípio, que é a questão da verticalização das coligações e que é a questão da lei do ficha limpa. Até lá!